Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Neves, eu sou professor do Ponto dos Concursos desde 2010. Sou professor de matemática, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira e física. E é um grande prazer estar aqui com vocês neste webinário. Pois bem, como já foi comentado para vocês, o foco do nosso curso será na banca CESP. E o CESP tem um conteúdo programático de raciocínio lógico que é abordado, digamos assim, em mais de 95% dos seus concursos. Raramente temos um conteúdo programático diferente do que eu vou expor aqui para vocês. Então, por exemplo, em vários concursos como, por exemplo, Câmara dos Deputados, DPU, Polícia Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, vários concursos, mais de 95% dos concursos do CESP abordam este conteúdo programático que eu vou mostrar. Pouquíssimos concursos, como por exemplo do TCU, da FUNPRESP, abordaram conteúdos diferentes, até porque a matéria foi diferente. Eles estavam trabalhando com raciocínio analítico. Nós vamos trabalhar com raciocínio lógico neste concurso. Vou agora mostrar aqui minha tela para que vocês possam ter uma ideia do que é que será trabalhado no nosso curso, ok? Pois bem, então esse é o conteúdo programático, né, que o CESP aborda em praticamente todos os seus editais. Exatamente isso daí. Então temos a parte de estruturas lógicas, lógica de argumentação, aí coloca aí analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalência, leis de De Morgan, diagramas lógicos. Então essa parte que vai aqui desde o ponto 1 até o de número 4 é toda a parte de lógica proposicional, conectivos, equivalências lógicas, negações de proposições compostas, negações de proposições quantificadas, diagramas lógicos, lógica de argumentação. Tudo isso será estudado detalhadamente no nosso curso. Quando acaba essa parte de lógica proposicional ou lógica sentencial, nós vamos estudar princípios de contagem, que nada mais é do que análise combinatória, certo? Princípios de contagem é a mesma coisa que análise combinatória. Temos ainda probabilidade, operações com conjuntos e uma parte do edital que é pouco cobrada. Eles colocam em todos os editais, mas eles cobram pouco. O que eles cobram mais é a parte de problemas aritméticos. Mas essa parte de problemas geométricos e matriciais praticamente não é cobrado, mas a gente vai estudar aqui também no nosso curso. Então, qual é a parte principal deste conteúdo programático? Toda a parte de estruturas lógicas, né, a parte de conectivos, lógica de argumentação, equivalências e negações, como eu já falei, análise combinatória e probabilidade. Esses são os principais tópicos deste edital, certo? Desse conteúdo programático. E aí, na parte de problemas aritméticos, nós vamos trabalhar com proporcionalidade, porcentagem, regra de 3. Na parte de raciocínio geométrico, é a parte de geometria plana propriamente dita, áreas, teorema de Pitágoras, essas coisas, que envolvem polígonos, ângulos, etc. Problemas matriciais, quer dizer sistemas lineares, matrizes e determinantes. Lembrando, novamente, que essa parte de geometria e matrizes, determinantes e sistemas lineares são pouco cobrados nas provas do CESP, certo? Então, novamente, o nosso enfoque será totalmente, praticamente, na parte de estruturas lógicas, análise combinatória e probabilidade, certo? Para esta aula introdutória, esse webinar que estamos fazendo aqui, eu vou ensinar para vocês as chamadas leis de De Morgan, que são, na verdade, leis que nos ensinam como negar proposições compostas, certo? Está aqui, ó, proposições compostas. Então, hoje nós vamos aprender como negar proposições compostas e proposições quantificadas, certo? Este será o nosso objetivo hoje, ok? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí no que é que nós vamos aprender nesta aula de hoje. O CESP cobra este assunto praticamente em todas as suas provas. Então, sem dúvidas, este assunto que eu estou colocando nesta aula introdutória do curso, certo? É,
digamos assim, 30% da prova, poderia até dizer assim. Então, que é muito importante, é assunto certo que estará lá na sua prova. Negação de proposições compostas e proposições quantificadas. Vamos lá. Guilherme, você não falou ainda o que são proposições. Veja só. Proposições, a própria definição de proposição é uma coisa que o CESP cobra muito, né? Lá no nosso curso eu vou definir o que são proposições e o CESP tem mania de perguntar o que são proposições. Eles colocam, por exemplo, no exercício uma lista de frases e pergunta quais dessas ou quantas dessas são proposições, certo? Para esta aula introdutória, que é aprender a negar as proposições, nós não precisamos ainda desta definição, certo? Bom, de qualquer maneira, proposições são orações declarativas que podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Esta definição nós vamos trabalhar com mais detalhes lá no nosso curso. Por hoje, o que é que nós precisamos? Nós vamos aprender a trabalhar com o operador da negação. Operador negação. O que é que esse operador faz? Ele troca o valor lógico das proposições. Se você tem uma proposição, por exemplo, que é verdadeira, quando você aplica a negação, está aqui o símbolo da negação, ela torna-se falsa. E se você tem uma proposição que é falsa, ao aplicar o modificador, né, que é o operador negação, a frase torna-se verdadeira. É como se fosse um -1 de matemática. Em matemática, temos o número -1. Quando você multiplica qualquer coisa por -1, essa coisa troca o seu sinal. Por exemplo, tenho aqui o número +3. Se eu multiplico por -1, vira -3. Se eu tenho o número -3, multiplico por -1, esse número torna-se +3. Se é positivo, vira negativo. Se é negativo, vira positivo. É mais ou menos o que acontece aqui. Se você tem uma proposição que é verdadeira, aplica a negação, ela torna-se falsa. Se você tem uma proposição que é falsa, aplica a negação, ela torna-se verdadeira. Ok? Temos dois símbolos para a negação. Eu coloquei aí o tio, mas no CESP eles gostam de utilizar este símbolo daqui, ó, que é a chamada cantoneira. Então, toda vez que você vê esse símbolo daqui, ele significa que a proposição P está sendo negada. Então, por exemplo, tem aqui a proposição P, Paris está na França. A negação pode ser dita de várias maneiras, certo? É falso que Paris está na França. Paris não está na França. Não é verdade que Paris está na França. Isso aí é a negação de uma proposição simples. Como assim uma proposição simples? É uma proposição que não tem conectivos. Uma proposição que não está ligando duas proposições através de conectivos. Quais são os conectivos? E, ou, o se, então, e o se, somente se. Se e somente se, certo? Nesta aula de hoje, nós vamos aprender a negar as proposições e, ou, e se, então. As proposições que são compostas por esses conectivos. Essa lógica que nós estudamos para concursos é chamada de lógica formal. Lógica formal. Por que ela é chamada de lógica formal? Porque nós estamos interessados apenas na forma das frases, como as frases são estruturadas. Não estamos interessados no conteúdo delas. Nós vamos aprender aqui regras para que vocês aprendam a negar as proposições sem precisar utilizar interpretação, certo? Então, se você, é uma coisa bem mecânica. Se você aprender as formulazinhas, as leis que eu vou ensinar aqui, você vai acertar simplesmente todas as questões que envolvem negação de proposições compostas, ok? Pois bem, são basicamente aí apenas essas fórmulas para que você precisa aprender para negar as proposições compostas. Eu coloquei aí inicialmente com símbolos, mas você não precisa se preocupar por enquanto com esses símbolos, certo? Só depois. Para essa aula de hoje, não precisa se preocupar. Este aqui é o símbolo do conectivo I. Então, isso aqui significa P e Q. P é uma proposição, Q é outra proposição, e estamos ligando as duas através do conectivo I. Por exemplo, vou à praia,
e não vou estudar. Então, esta daqui é uma proposição composta pelo conectivo I, como essa daqui. Este segundo símbolo aqui é o conectivo OU, P ou Q. Ok? Então, por exemplo, vou à praia ou não vou estudar. O último símbolo que aparece aqui é o conectivo se então. Né? Por exemplo, se vou à praia, então não vou estudar. O que estamos interessados é como negar estas proposições. Como assim? Queremos saber qual é o oposto, digamos assim, destas frases. Se eu assumo, por exemplo, que esta proposição é verdadeira, como é que eu torno esta proposição falsa? Como é que eu mudo o seu valor lógico? Lembrando aqui, ó, quando eu tenho uma proposição verdadeira e eu nego, eu vou tornar a proposição falsa. Se eu tenho uma proposição que é falsa e eu nego, eu vou tornar esta proposição verdadeira. Ok? Então, nós vamos aprender aqui regras para negar tais proposições. E é muito simples, certo? Lá no edital, você viu que a gente tinha assim, leis de De Morgan. O que são essas leis de De Morgan? São justamente essas duas leis daqui, ó. Leis de De Morgan. As leis de De Morgan ensinam como negar as proposições compostas pelo conectivo I e pelo conectivo OU. Beleza? Bom, vamos agora aprender como realizar tais negações. Veja só, eu tenho aqui uma proposição composta pelo conectivo I. Está vendo aqui? I. Na tabela da negação, eu tenho o conectivo OU. Então, como é a nossa regrinha? Se você tem uma proposição que é composta pelo conectivo I, você deve negar os dois componentes. Observe que o P virou não P, o Q virou não Q, e o conectivo I foi trocado pelo conectivo OU. Da mesma maneira, quando eu tenho uma proposição composta pelo conectivo OU, o que é que você deve fazer para negar tal proposição? Você tem que negar a primeira, negar a segunda e trocar o conectivo OU pelo conectivo I. Essas são as chamadas leis de De Morgan. Ou seja, para negar o conectivo I, você nega os dois e troca o I pelo OU. Se você tem uma proposição do OU, quer negar, você nega as duas componentes e troca o OU pelo conectivo I. Essas leis de De Morgan dizem exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então veja aí uma tabelinha resumindo essas fórmulas. Daqui a pouco eu falo no conectivo se então, certo? Então eu tenho aqui afirmação P e Q e queremos a negação. Negue as duas proposições e troque o conectivo I pelo conectivo OU. É muito fácil, né? Agora aqui a segunda linha, P ou Q. Temos uma proposição composta pelo OU, você vai negar as duas proposições e trocar o OU pelo conectivo I. Então, um exemplo. Tenho aqui a seguinte afirmação. Vou à praia ou não vou estudar. Como é a negação desta proposição? Basta seguir as leis de De Morgan. A minha proposição é composta pelo conectivo OU. O que é que você deve fazer para negar? Nega os dois componentes e troca o conectivo OU pelo conectivo I. Então, vou à praia vai virar não vou à praia. E aí nega a segunda. Qual é a negação de não vou estudar? Vou estudar. Certo? Guilherme, qual é a explicação desta regra? Existe uma explicação. Isso aqui não é espiritismo, certo? Existe uma explicação por que é que você troca o conectivo OU pelo conectivo I, certo? O que é para explicar isso daí, a gente vai precisar de
grande bagagem teórica, porque aí a gente vai precisar construir as tabelas verdade dessas proposições, que é mais um tópico lá do nosso cronograma, do nosso conteúdo programático. Certo? Então, construindo as tabelas verdades dessas proposições, é possível mostrar que, quando uma delas for verdadeira, a outra obrigatoriamente será falsa. E quando uma delas for falsa, a outra obrigatoriamente será verdadeira. Certo? Por enquanto, simplesmente assuma essa regra e depois, com mais tempo, a gente vai poder provar e explicar a fundo o porquê dessas regras. Agora, por hora, se você sabe essas regras, você vai acertar simplesmente todas as questões envolvendo negação de conectivos, certo? De proposições compostas. Então, de novo, como é que a gente nega o i? Nega tudo e troca por ou. Como é que a gente nega o ou? Nega tudo e troca por i. Beleza? Bom, precisamos ainda da negação do conectivo se então. Está aqui, ó. Negação do conectivo se então. A negação do conectivo se então sempre é com o conectivo i. Beleza? Como é que você nega uma proposição composta pelo conectivo se então? É muito simples. Você afirma a primeira proposição, coloca o conectivo i e nega apenas a segunda. Apenas a segunda. Certo? Então, vejamos um exemplo. Eu tenho, se estudo, então não durmo. Essa é a minha afirmação. Para negar uma proposição composta pelo conectivo se então, você afirma a primeira, copia a primeira. Está aqui, ó. Afirme o antecedente. Certo? Então, você copia a primeira, estudo. Coloca o conectivo i. E depois nega apenas a segunda. Nega a segunda. Está aqui, ó. Troca o condicional pelo i e nega o consequente, nega a segunda. Qual é a negação de não durmo? É durmo. Então, veja, a negação do conectivo se então sempre é com o conectivo i. Com isso, você consegue matar muitas questões do CESP rapidamente, porque às vezes ele pede qual é a negação da proposição se estudo, então não durmo. Aí ele já coloca, se não estudo, já está errado. A negação do conectivo se então não pode utilizar o conectivo se então. É obrigatório trocar pelo conectivo i. Beleza? Então estão aqui as três regras. As duas primeiras, que são chamadas de quê? Leis de De Morgan. O que é que as leis de De Morgan dizem? Que para negar uma proposição composta pelo conectivo i, você troca pelo ou. E para negar uma proposição composta pelo ou, você troca pelo i. A negação do conectivo se então também é muito fácil. Você troca o conectivo por i. E faz o quê? Afirma a primeira, copia a primeira e nega apenas a segunda. Beleza? Com isso daí, a gente vai acertar simplesmente qualquer questão do CESP sobre este assunto. Beleza? Bom, nós vamos precisar também, nas questões que eu vou resolver hoje, aprender a negar proposições quantificadas. Tá aqui, ó. Proposições quantificadas. O que são proposições quantificadas? São aquelas que utilizam expressões que indicam quantidade, como, por exemplo, o todo, o nenhum, o algum e assim por diante. Existe pelo menos um, existe algum. A minha pergunta é, como é que negamos tais proposições? Por exemplo, quando eu digo assim, todo recifense é pernambucano, isso é verdade. Se você quer uma proposição falsa, você deve negar esta proposição. E como é que nós negamos? Veja só, nós não precisamos interpretar, beleza? Nós vamos aplicar a regrinha que eu vou ensinar aqui. Para que você possa negar proposições quantificadas com a mesma facilidade que a gente aprendeu a negar as proposições compostas, nós precisamos aprender primeiro a classificar tais proposições. Nós temos basicamente dois tipos de quantificadores. Os quantificadores universais
e os quantificadores particulares, certo? Quantificador universal é aquele que dá uma ideia de totalidade. Tá aqui, ó, todo recifense é pernambucano. Nenhum recifense é pernambucano. Lembrando que esse nenhum é a mesma coisa que todo não é. Então, dizer que nenhum recifense é pernambucano é a mesma coisa que dizer que todo recifense não é pernambucano. Certo? Então, esses são quantificadores universais. Se o verbo for afirmativo, como é esse caso daqui, será um universal afirmativo. Se for negativo, como é esse daqui, o nenhum tem um não implícito, vai ser uma universal negativa. Beleza? Bom, temos ainda o algum. O algum é a mesma coisa que existe, pelo menos um, pelo menos um, existe algum. São expressões que indicam a existência de pelo menos um objeto. Ok? Se o verbo for afirmativo, será uma particular afirmativa. Se o verbo for negativo, será uma particular negativa. Ok? Então, por exemplo, qual é a classificação da seguinte proposição? Todo brasileiro não usa óculos. Então, qual é a classificação desta proposição? O todo é um quantificador universal e o não indica que ele é negativo. Ok? Um outro exemplo. Qual é a classificação da seguinte frase? Pelo menos uma bola é branca. Então, pelo menos indica a existência de uma, ao menos, né? Pelo menos. É um quantificador o quê? Particular. E o verbo aqui é afirmativo, então é uma particular afirmativa. Beleza. Então, se você sabe classificar estas proposições, já acabou. Porque o procedimento para negar tais proposições é muito fácil. É o seguinte, se você tiver com um quantificador universal, você trocará por um particular. Se você tiver um quantificador particular, você vai trocar por um universal. E se o verbo for afirmativo, troca por um negativo. Se for negativo, troca por um afirmativo. Beleza? Veja aí a tabelinha que resume isso daí. Se o seu quantificador for particular, você troca por um universal. Se for universal, troca por um particular. Se for universal, troca por um particular. Se for particular, troca por um universal. Se o verbo for afirmativo, troca por um negativo. Se for negativo, troca por um afirmativo. Tá aqui. Se for afirmativo, troca por um negativo. Se for negativo, troca por um afirmativo. É muito fácil. Então, veja só. Toda bola não é azul. Qual é a negação desta proposição? Essa aqui é a minha afirmação, certo? Como é que você nega esta proposição? É muito simples. Primeiro passo, classificar. Esta daqui é uma proposição universal, porque eu estou utilizando o toda, e não indica que é negativo. Olha, se a sua proposição é uma universal negativa, a negação deverá ser uma particular, o universal deve ser trocado por um particular, e o negativo vai virar o quê? Afirmativo. Então, eu devo utilizar um particular afirmativo. Particular pode ser algum, existe, pelo menos um, tanto faz. Então, por exemplo, alguma bola, eu afirmo o verbo agora, alguma bola é azul. Ou ainda, existe bola que é azul. Ou existe bola azul. Pelo menos uma bola é azul. Muito simples, certo? Veja aí alguns exemplos. Algum político é honesto. Existe político honesto, certo? Está aí a minha proposição. Não sei se ela é verdadeira ou falsa. Não interessa. O que eu quero é negar tal proposição. Para isso, nós vamos classificar. O algum
é um quantificador particular. E o verbo, ele é afirmativo. Para negar, nós vamos utilizar um quantificador universal e o que era afirmativo nós vamos deixar negativo. Então, universal será todo e tem que ser negativo. Então, temos duas opções. Eu posso colocar todo político não é honesto ou, alternativamente, que é a mesma coisa, nenhum político é honesto. Ok? Outro exemplo. Nenhum brasileiro é europeu, que é a mesma coisa que dizer todo brasileiro não é europeu. Olha, o nenhum é um quantificador o quê? Universal. E o verbo é negativo. Guilherme, aqui está dizendo que é. Sim, mas o não, o nenhum tem um não embutido, certo? Implícito. Então é universal negativo. Todo, que é universal negativo. Na nossa negação, deveremos utilizar um quantificador particular e o verbo deverá ser afirmativo. Beleza? Então veja aí. Particular, algum ou existe. Tanto faz, ou pelo menos um. E coloco o verbo afirmativo. Aqui. Ok? Muito simples. De novo. Todo concurseiro é persistente. Todo é universal. É afirmativo. Para negar tal proposição, deveremos utilizar um particular. O universal sempre é trocado por um particular. E o afirmativo vai virar negativo. Beleza? Então tá aqui, ó, particular, algum ou existe. E coloco o verbo negativo. Temos duas opções, poderia até ter mais. Existe algum concurseiro que não é persistente? Pelo menos um concurseiro não é persistente? Tanto faz, certo? Contanto que você utilize um quantificador particular e que o verbo seja negativo. Ok? Tá aí mais um exemplo. Algum recifense não é pernambucano. O algum é o quê? É particular. E esse verbo aqui, ele é negativo. Na nossa negação, o particular será trocado pelo quê? Pelo universal. E o negativo virará o quê? Afirmativo. Então vamos lá. Algum será trocado por todo, que é universal. E vamos colocar o verbo afirmativo. Todo recifense é pernambucano. Beleza? Então, resumindo aqui. Para negar, temos assim, ó, afirmação, negação. Se for P e Q, o que é que você faz? Nega os dois e o I vira ou. Temos P ou Q. Nega os dois e o ou vira I. Se for se, então, a negação sempre é com o conectivo I. Você afirma a primeira e nega apenas a segunda. Essas duas primeiras leis são chamadas leis de De Morgan. E nas quantificadas? Quantificadas. É o seguinte, se o seu quantificador for universal, você trocará por um particular. Se for particular, você trocará por um universal. Lembrando sempre de modificar o verbo, certo? Sempre modifique o verbo. Se o verbo era negativo, desse lado, se o verbo era negativo aqui, você coloca afirmativo aqui. Se o verbo era negativo aqui, você coloca afirmativo aqui. Beleza? Bom, vamos agora destruir o CESP. Vamos ver que você aplicando essas regras, você vai acertar simplesmente todas as questões. Veja aí como é fácil. Primeira questão. A negação da proposição, o motorista foi pego dirigindo um veículo de categoria diferente para a qual está habilitado, é
o motorista não foi pego dirigindo um veículo de categoria igual àquela para a qual não está habilitado. Veja só, eu coloquei aí na primeira sentença uma negação de proposição simples. Inclusive, nesta semana, eu escrevi um artigo na parte aberta do ponto, explicando como negar proposições simples. Veja só, o SESP vem cobrando muito isso. Para negar proposições simples, você deve modifique apenas o verbo principal, certo? Modifique apenas o verbo. Esta é a regra para negar proposições simples, beleza? Então tem aqui, ó. O motorista foi pego dirigindo veículo de categoria diferente para a qual está habilitado. Veja que frase enorme. O que você precisa para negar esta proposição é simplesmente negar este verbo daqui. O motorista foi pego, vai virar o motorista não foi pego. Acabou. Só isso. Então vamos lá. O motorista foi pego, vai virar o quê? Foi pego, vai virar não foi pego. Acabou. Agora você copia o resto da frase. Foi pego dirigindo veículo de categoria diferente. Aí ele botou dirigindo veículo de categoria igual. Tá errado. Não é assim que nega proposição simples. Você deve fazer o quê? Modificar apenas o verbo. Ok? Então esse item está errado. Tenha muito cuidado ao negar proposições simples. O SESP vem cobrando isso com muita frequência. Inclusive, depois que acabar esse webinário, dê uma olhadinha lá nos artigos que escrevi na parte aberta do ponto, que eu detalhei essa teoriazinha que é necessária nas provas do SESP, certo? Bom, agora vamos lá para as proposições compostas. Ah, tá até aqui, ó. Só um minutinho. Tá certo. Continuando com isso daí, ó. A negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. Olha, como foi a regra que eu ensinei, para você negar proposições simples, você deve modificar apenas o verbo principal, certo? O verbo principal. Então, veja aí. O tribunal entende alguma coisa. A frase é assim, ó. O tribunal entende alguma coisa. Para negar esta proposição simples, você deve modificar apenas esse verbo. Então, qual é a negação correta desta frase? O tribunal, você modifica esse verbo. O tribunal não entende que o réu tem culpa. Esta é a correta negação. O tribunal não entende que o réu tem culpa. Foi o que o pessoal botou aí do SESP. O tribunal entende, ele copiou o verbo, já está errado, que o réu não tem culpa. Está errado. Certo? Preste muita atenção ao negar proposições simples. Você deve negar apenas o verbo principal. Beleza? Bom, de novo, olha. A negação da proposição, a empresa não entrega o que promete. Qual é o verbo principal? Esse daqui, ó. A empresa não entrega o que promete. O que é que você deve fazer? Modificar apenas esse verbo. Vai ficar o quê? A empresa entrega o que promete. Essa é a correta negação. Foi o que o pessoal botou. A empresa entrega, beleza. O que não promete, errou. Deveria ter copiado o resto da proposição. Está errado também este item. Beleza? Então, como é que você nega proposições simples? Você deve modificar apenas o verbo principal e copiar o resto da frase. Então, a empresa não entrega, vai virar o quê? Entrega. A empresa entrega o que promete. Eles colocaram a empresa entrega o que não promete. Está errado. Por que está errado? Eles até modificaram o verbo principal. Tá aqui. O não entrega virou entrega. Só que eles modificaram o restante da frase. Está errado. Não é assim que se faz. Certo? Bom, vamos agora trabalhar com as leis de De Morgan.
A negação da proposição, um empresário tem atuação antieconômica ou antiética. Pode ser expressa por, olha só o que a gente está querendo, a negação da proposição. Um empresário tem atuação antieconômica ou antiética. Como é que a gente nega uma proposição que utiliza o conectivo ou? Devemos trocar pelo conectivo e. O que é que ele está fazendo aqui? Utilizando o ou de novo. Está errado. Deveria ter trocado pelo conectivo o quê? E. São aquelas leis de De Morgan que nós aprendemos. Beleza? Em frente. A negação da proposição. O candidato é pós-graduado ou sabe falar inglês. Então, temos aqui ou. Pelo que nós estudamos, ao negar o conectivo ou, deveremos utilizar o conectivo e. Aí o que é que ele diz? Essa negação pode ser corretamente expressa por o candidato não é pós-graduado, beleza? Eles negaram aqui a primeira parte. E o conectivo ou deve ser trocado pelo conectivo i. Aí o CESP colocou aqui nem. Isso é muito comum nas provas do CESP. Esse nem equivale a i não. Por exemplo, se eu digo, não vou à praia, nem ao shopping center. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou à praia e não vou ao shopping. Então, lembre-se que esse nem sempre tem o conectivo i implícito, certo? Então, esse item está certo. Ao negar o conectivo ou, eles negaram os dois componentes e colocaram o conectivo i. Está perfeito. Isso é muito comum no CESP. Trocar o i não pelo nem. Beleza? Vamos em frente. A negação da proposição não apareceram interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Queremos a negação desta proposição. Olha, para negar tal proposição, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo i pelo conectivo ou. Então, ele diz assim, está corretamente expressa por, vamos lá, não apareceram interessados na licitação anterior, eles colocaram apareceram interessados na licitação anterior. Perfeito. O conectivo i foi trocado pelo conectivo ou. Perfeito. Vamos ver agora se eles negaram o segundo componente. Ela não pode ser repetida sem prejuízo. Ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Perfeito. Esse item está certo. Para negar uma proposição composta pelo i, negamos os dois componentes e trocamos pelo ou. É a chamada lei de De Morgan, que está lá presente em todos os editais do CESP. Certo? Câmara dos Deputados em 2014. Veja aí. A negação da proposição, eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição. Olha, se eu estou utilizando o conectivo i, a negação deverá utilizar o conectivo ou. Dá uma olhadinha aqui, ó. Utilizou o i, nem precisa olhar o resto da frase. Está errado. Para negar uma proposição composta pelo conectivo i, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo i pelo conectivo ou. Eles repetiram aqui o conectivo i. Está errado. Certo? Vamos lá. A negação da proposição. A transformação na linha pedagógica e no processo de ensino. Então, esta proposição está utilizando o conectivo e. Para negar, deveremos fazer o quê? Trocar pelo conectivo ou. Então, pode ser corretamente expressa por
Não há transformação na linha pedagógica. Então, ele está negando o primeiro componente. O A virou não há. Perfeito. O I foi trocado pelo conectivo OU. Então, não há transformação na linha pedagógica ou no processo de ensino. Perfeito. Esse item está certo. Uma bela aplicação da lei de De Morgan. Em frente. A negação da proposição. Estes papéis são rascunhos ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. É equivalente a, então queremos a negação. Estes papéis não são rascunhos, beleza até aí. O conectivo OU foi trocado pelo conectivo I e tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, o não tem mais serventia virou tem serventia. Perfeito. Esse item também está certo. Tá vendo como é simples? Se você tem um conectivo I, troca pelo conectivo OU. Se você tem um conectivo OU, troca pelo conectivo I. É impossível você errar uma questão dessa. Concorda ou não? Câmara dos Deputados em 2012. A negação da proposição. Não conheço esse empresário, nem... Opa, esse nem já apareceu aqui hoje, não foi? Nem ouvi falar de sua empresa. O que é este nem? Este nem significa e não ouvi falar de sua empresa. Então, a proposição original é composta pelo conectivo e. Para negar tal proposição, deveremos trocar pelo conectivo ou. Aí ele continua utilizando o conectivo i. Está o quê? Errado. Qual seria a correta negação? Conheço esse empresário ou ouvi falar de sua empresa. Do jeito que está aí, está errado. Lembre-se que o nem é a mesma coisa que e não. Se eu digo não vou ao shopping nem vou estudar, quer dizer que não vou ao shopping e não vou estudar. Beleza? Então a frase original era com nem, ou seja, utilizava o conectivo i, e na negação eles continuaram utilizando o conectivo i. Está errado. Muito simples. Próxima questão. A negação da proposição. O presidente é o membro mais antigo do tribunal e o corregedor é o vice-presidente. O presidente é o membro mais novo do tribunal e o corregedor não é o vice-presidente. Bom, então a proposição original está utilizando o quê? O conectivo i. E na negação, eles estão utilizando o conectivo i novamente. Estamos cansados de saber que isso daí está o quê? Errado. Agora tem um outro erro aí, viu? Veja só. Qual é o outro erro? O presidente é o membro mais antigo. Qual é a negação disso? O presidente não é o membro mais antigo. Eles colocaram o presidente é um membro mais novo. Cuidado, viu? Qual é a negação de uma pessoa ser rica? É não ser rico. Então, cuidado. A negação de ser rico não é dizer que é pobre. É dizer que não é rico. Da mesma maneira, qual é a negação de ser o mais antigo? É não ser o mais antigo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser o mais novo. Cuidado, viu? Mas tudo bem. Tá aqui. Eles repetiram o conectivo i. Não pode. Deveriam ter trocado o conectivo i pelo conectivo ou. Agora sim, negações de proposições quantificadas. E eles ainda misturaram com o conectivo i. Veja só. A negação da proposição todo ator sabe cantar e dançar. Queremos a negação desta proposição. Veja só. Todo é um quantificador, o quê? Universal. E o verbo ali, ele é o quê? Afirmativo. Para negar tal proposição, deveremos trocar o quantificador universal pelo quantificador o quê? Particular. E o verbo que era afirmativo, deveremos trocar pelo verbo negativo.
Então, vamos trocar o todo por um quantificador particular. Está aqui, existe. E vamos negar o resto da frase. Então, vai virar cantar, vai virar não sabe cantar. O conectivo I tem que ser trocado pelo conectivo ou, pelas leis de De Morgan. E que sabe dançar vai virar não sabe dançar. Perfeito. Esse item está certo. Veja aí que misturamos duas regras nesta questão. A regra da proposição quantificada, que o todo tem que ser trocado por um quantificador particular. Então, eles trocaram o todo por existe. Poderia ter sido também algum, pelo menos um, qualquer quantificador particular. E devemos negar o resto da frase. Então, sabe cantar virou não sabe cantar. O conectivo I virou o conectivo ou, pela lei de De Morgan. E o sabe dançar virou não sabe dançar. Perfeito, perfeita essa questão. O item está certo. Próxima questão. Conectivo se, então. A negação da proposição. Se um trabalhador tinha qualidade de segurado da Previdência Social ao falecer, então seus dependentes têm direito à pensão. Vamos lá relembrar a negação do conectivo se, então. Nós vimos que para negar uma proposição composta pelo se, então, você repete a primeira frase, a que vem logo depois do se, repete a primeira, coloca o conectivo I e nega apenas a segunda, certo? Então vai ficar assim, ó. Repete esse trecho que eu vou grifar agora. Um trabalhador tinha qualidade de segurado da Previdência Social ao falecer. Copia isso. Um trabalhador tinha qualidade de segurado da Previdência Social ao falecer. Perfeito até aí. Troca pelo conectivo I. Eles utilizaram mas. É muito comum no CESP eles utilizarem o mas no lugar do I. É muito comum, viu? Da mesma forma que o nem eles utilizam como e não, eles utilizam o mas como conectivo I, certo? E agora eu faço o quê? Nego o resto da frase. Vou negar o resto da frase. Seus dependentes têm direito à pensão. Eu devo negar isso daqui. Seus dependentes não têm direito à pensão. Perfeito. Esse item está certo. De novo, para negar uma proposição composta pelo se, então, você copia a primeira, coloca o conectivo I, onde, no caso, o CESP utilizou o mas, que é muito comum em suas provas, certo? E depois você nega a segunda parte da frase. Então, seus dependentes têm direito à pensão, virou seus dependentes não têm direito à pensão. Beleza? Próxima questão. A negação da proposição. Estes papéis são rascunhos ou não tem mais serventia? Então, está aqui, conectivo ou. Devemos negar esta proposição. A negação da proposição, estes papéis são rascunhos. Estes papéis não são rascunhos. O ou virou conectivo I. E não tem mais serventia, virou tem serventia. Perfeito. Esse item está certo. Banco da Amazônia 2010. A negação da proposição se Paulo... Bom, de novo, olha. Negação do conectivo se, então. Nós acabamos de trabalhar com isso. Como é que a gente nega uma proposição composta pelo se, então? Você copia a primeira parte da frase, troca o conectivo por I e nega a segunda parte. Então, copia a primeira. Paulo está entre os 40% dos homens com mais de 30 anos. E nega a segunda. E Luísa não tem mais de 30 anos. Já está errado. Olha o que eles botaram. Se. Você não pode negar o conectivo se, então, utilizando o conectivo se, então. Não pode. Você tem que trocar pelo conectivo I. Já está errado. Eles utilizaram o conectivo se, então. Qual seria a correta negação? Você deveria afirmar a primeira. Paulo está entre os 40% dos homens com mais de 30 anos. Coloca o conectivo I e nega o resto. E Luísa não tem mais de 30 anos. Beleza? Então esse item aí está errado.
nem precisava dessa análise profunda. Quando você vê uma questão que está utilizando o conectivo se, então, e está utilizando se, então, na sua negação, já é errado. Nem precisa ler o resto da frase. Está errado. Olha aí uma questão interessante. A negação da proposição, as palavras mascaram-se, pode ser corretamente expressa pela proposição, nenhuma palavra se mascara. Veja só. Imagine que eu tenho uma caixa com várias bolas verdes. Certo? Está aqui algumas bolas verdes. E lá no fundo, eu tenho uma bolinha que é vermelha. Certo? Aí uma pessoa deu uma olhadinha aqui na caixa, viu um bocado de bola verde e falou assim: as bolas são verdes. Para que essa pessoa esteja errada, eu não preciso dizer que nenhuma bola é verde. Basta que eu mostre o quê? Um contra-exemplo. Certo? Então, quando eu digo as palavras mascaram-se, está implícito aí o quantificador universal. Todas as palavras mascaram-se. E para negar o todo, que é universal, eu devo utilizar um quantificador o quê? Particular. Então, o certo seria dizer que alguma palavra não se mascara, ou pelo menos uma palavra não se mascara. Certo? Então, quando eu digo que as palavras mascaram-se, para que eu mostre que essa frase está errada, que ela é falsa, eu preciso mostrar alguma palavra que não se mascara. Seria um contra-exemplo. Eu não preciso utilizar nenhuma. É um exagero. Basta que você mostre alguma que torne aquela frase falsa. Então, esse item está errado. Pense, por exemplo, nessa caixa. Se alguém diz todas as bolas são verdes, ou seja, as bolas dessa caixa são verdes. Se você mostrar alguma que não é verde, como essa daqui, você já torna esta proposição falsa. Esse item está errado. A negação da proposição. Vamos lá. Queremos negar uma proposição composta por qual conectivo? Se, então. Nós vimos que para negar uma proposição composta pelo se, então, eu devo afirmar a primeira, colocar o conectivo e negar a segunda. Aí veja só. A negação da proposição, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, também não poderei concorrer a nenhum cargo. Estará corretamente expressa por se. Não precisa nem ler, nem avaliar o que é que ele está escrevendo. Não podemos negar o se, então, com outro se, então. Você é obrigado a utilizar o conectivo e. Esse item está errado. Certo? É errado. O correto seria afirmar a primeira, colocar o conectivo i e negar apenas o segundo componente. Beleza? Veja aí mais um exemplo. Igualzinho, ó, Polícia Civil do Ceará, 2012. A negação da proposição, se houver corrupção, os níveis de violência crescerão, é equivalente a se. Já está errado, né? Como é que nós devemos negar o se, então? Esse item está o quê? Errado. Para negar o se, então, você copia a primeira, a corrupção. A corrupção. Coloca o conectivo i e nega a segunda. E os níveis de violência não crescerão. Essa seria a correta negação. Esse item está errado. Você não pode negar o conectivo se, então, utilizando o próprio conectivo se, então. Beleza? Próxima questão. A negação da proposição, toda pessoa pobre é violenta. É equivalente a, vamos lá. A proposição original é toda pessoa pobre é violenta. Ou seja, ela utiliza um quantificador universal e seu verbo ele é afirmativo. A negação desta proposição deverá utilizar um quantificador
particular e deverá negar o verbo particular negativo. Então, o toda pode ser trocado por algum, existe pelo menos um, tanto faz. Ele utilizou existe alguma. Perfeito. Pessoa pobre, e o verbo é, eles colocaram não é. Perfeito. Esse item está certíssimo. Perfeito. Beleza? São aquelas regras de negação das proposições quantificadas que nós aprendemos no início dessa aula. Certo? Considerando que Jorge não seja pobre, mas pratique atos violentos, é correto afirmar que Jorge é um contra-exemplo para a afirmação todo indivíduo pobre pratica atos violentos. Olha, para achar um contra-exemplo desta frase, você precisa achar alguém que torne esta frase falsa. E como é que eu torno essa frase falsa? Negando. O todo é um quantificador universal, deverá ser trocado por um particular. Então fica existe indivíduo pobre. E agora vamos negar o verbo. Existe indivíduo pobre que não pratica atos violentos. Será que Jorge é um contra-exemplo? Ou seja, será que Jorge se encaixa nisso? Jorge precisa ser um indivíduo pobre que não pratique atos violentos. O que é que Jorge é? Ele está dizendo que Jorge não é pobre e que pratica atos violentos. Jorge não se encaixa nesse conjunto aqui. Jorge não é um pobre que não pratica atos violentos. Ele é uma pessoa que não é pobre. Então ele não se encaixa aqui. E esse item está errado. Certo? Para que Jorge seja um contra-exemplo, ele deveria ser um indivíduo pobre que não pratica atos violentos. A negação da proposição, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, também não poderei concorrer a nenhum cargo. Estará corretamente expressa por se eu registrar, já está errado, né? Para negar uma proposição composta pelo se, eu não posso utilizar o se novamente. Esse item está errado. Devemos trocar o conectivo se pelo i. Devemos afirmar a primeira, colocar o i e negar a segunda. Se não há autorização legislativa ou indicação dos recursos financeiros correspondentes, então não há abertura de créditos suplementares ou de créditos especiais. Considerando a proposição acima, que tem por base o artigo 167, julgue os itens seguintes. Na proposição P, a negação do consequente, veja só, consequente é o que vem depois do então. Certo? Então você tem uma frase, se, então. O que vem antes do então é o que chamamos de antecedente. E o que vem depois do então é que é chamado de consequente. Então, quando ele pede, na proposição P, a negação do consequente, então estamos interessados apenas no que vem depois do então. Nesta parte da frase aqui, ó. Não há abertura de créditos suplementares ou de créditos especiais. Queremos negar esta proposição. É só negar os dois componentes e trocar o conectivo ou pelo conectivo i. Então ficará a abertura de créditos suplementares, o conectivo ou deveria ter sido trocado pelo conectivo i. Eles continuaram utilizando o ou. Esse item está errado. Beleza? Então, resumindo, nós aprendemos que para negar proposição simples, nós devemos negar apenas o verbo principal, certo? Para negar uma proposição composta pelo conectivo i, devemos negar os dois componentes e trocar o i pelo conectivo ou. Para negar o ou, negamos os dois e trocamos pelo i. Para negar o se então, você troca o se então pelo i e faz o quê?
afirma a primeira, copia a primeira parte da frase e nega apenas a segunda parte. Vimos também como negar proposições quantificadas. Quando você utiliza um quantificador universal, você troca por um particular. Quando você está usando um quantificador particular, você troca por um universal, sempre modificando o verbo, ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste nosso webinário e até a próxima oportunidade. Aí, Júnior vai dar uma palavrinha para vocês, né?